Uma boa tarde a toda a população que nos acompanha, uma boa tarde a quem nos acompanha pela internet, boa tarde, senhor presidente, membros da mesa, nobres pares. Uma saudação aqui a todo o Grupo Unial, que também está aqui presente, para a votação logo mais do projeto, que será daqui a pouco. Sejam bem-vindos a essa casa, esperamos que seja um momento aí marcante para todos nós. Nesse momento eu venho aqui usando essa pauta de tema livre, para a gente falar um pouquinho sobre os 100 dias do governo atual. É um marco para um governo que está começando, para quem é um mandatário de primeiro mandato, que faça-se um marco, né, do balanço desses 100 dias do que foi feito. E eu convido a todos vocês que acompanhem as redes sociais do nosso prefeito nos próximos dias, onde na quinta-feira também será dada uma coletiva, falando das principais ações nesses 100 dias de muito trabalho, e de muito trabalho que ainda virá, certamente. Nós sabemos o estado em que nós recebemos a cidade, também conversando com os secretários, muita coisa por fazer. Às vezes parece que, a olho, quando a gente olha, nenhum trabalho foi feito, mas muito trabalho já foi realizado. Então, fica o convite para vocês acompanharem tudo que será feito e falado nesses próximos dias, para a gente acompanhar essas ações. Mas eu também venho fazer um balanço de um setor muito importante aqui. Eu estive em conversas nas últimas semanas com a secretária Patrícia, da SADES, a Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, que vem fazendo um trabalho, e é um trabalho difícil, um trabalho muitas vezes que envolve polêmicas em assuntos altamente delicados, e muitas vezes não é feito, não é divulgado. Então, como líder do governo, hoje conversando com a Patrícia, eu vim falar um pouquinho dos desafios que essa secretaria, que essa área especificamente, ela enfrentou nesses primeiros 100 dias. Então, gostaria de relatar e até dar algumas explicações e citar uma história, um caso prático que o nosso gabinete acompanhou também, que pela proatividade, pela atuação, aí 2 vidas foram salvas de uma iminente tragédia que eu vou contar no final. Mas primeiro que a gente vê, quando a SADES e a Patrícia ela assume a secretaria, primeiramente a gente fala de desafios. Desafios que, quando você pega um novo cargo, que você vai para uma empresa, você assume um novo local, a gente sempre enfrenta. E um desses desafios é a falta de dados atualizados sobre os assistidos. É uma base de dados incompleta, muitas vezes sem o que você precisa, e sem dados, hoje em dia, você não faz absolutamente nada. Esse foi o primeiro desafio que eles encontraram. O segundo que eles encontraram foi a ausência de monitoramento da população em situação de rua, sem saber quantidade, sem saber quem são, de onde vêm. E, por fim, a desmotivação dos servidores internos da secretaria. E se a gente tem servidores desmotivados, se o seu time não está motivado, pouco ou nenhum trabalho vai ser visto. E cada um desses desafios foi visto como uma oportunidade de reconstrução e de reorganização. E aqui eu vou citar algumas ações para a gente entender e também algumas explicações necessárias. Então, nesses 100 dias, eles fizeram um diagnóstico e mapeamento de toda a população em situação de rua. Fortaleceram nossos centros POPs, que é o Centro de Referência e Especialização para a População em Situação de Rua, e as equipes da abordagem. E aí, às vezes, a gente fala população de rua, normalmente a gente pega e acha que todo mundo que está ali representa a mesma situação. E não. E a gente tem 3 principais perfis identificados, e cada perfil você precisa de uma demanda, você precisa trabalhar de uma forma diferente. Então, primeiro, a gente tem aquelas pessoas que deixaram as suas casas para buscar o vício. São indivíduos que saem temporariamente para consumir álcool, para consumir drogas. Em segundo, nós temos o caso de desproteção social. Pessoas que perdem o emprego, enfrentam uma quebra abrupta na vida, na sua condição financeira, e aí elas são levadas à rua. E, por fim, nós temos os moradores de Atibaia. Eles saem dos seus bairros, vão para as cenas de uso, para fazer uso de substâncias, e retornam para suas casas no fim do dia. Sim, nós temos também esse perfil. Então, a SADES ela tem que trabalhar com cada um desse tipo de perfil e fazer cada uma das suas abordagens. Cerca de 50 pessoas em situação de rua foram encaminhadas para suas cidades de origem, promovendo reintegração social e familiar. Ação apenas aqui nesses 100 dias de mandato. Então, isso é um exemplo de como esse trabalho é delicado, de como esse trabalho precisa ser feito com cuidado. Também a secretaria fez uma reorganização interna, redistribuindo seus servidores de forma mais eficiente, valorizando suas competências. Aí faço uma menção aqui à Patrícia, uma excelente gestora, também com um excelente portfólio
nos seus trabalhos realizados ali ao longo do tempo pela gestão pública. Também foi feito o reordenamento dos contratos com as OSCs, né, organizações da sociedade civil, ONGs, exigindo o cumprimento rigoroso dos serviços prestados à população. Dentre mais algumas entregas importantes aí que a população não conhece, o Centro de Referência da Mulher foi feita uma nova parceria para ampliar o atendimento a mulheres vítimas de violência, com apoio psicológico, jurídico e social, e o uso do recurso estadual do auxílio aluguel, que já beneficia 8 mulheres, em parceria para aquelas que estão passando por uma situação difícil, com medidas protetivas. Tivemos ainda o fortalecimento do cadastro único, essencial para políticas públicas e de transferência de renda, adesão ao CISAM e ao Programa de Aquisição de Alimentos, com compras de hortifruti dos produtores locais e parceria com supermercados para doações. Cito ainda a parceria com o SEBRAE para cursos de qualificação e incentivo ao empreendedorismo pelo Núcleo de Inclusão Produtiva. Nós tivemos resultados concretos com a implantação da abordagem aquarela com atendimento humanizado à população em situação de rua, que possibilita a reestruturação social. E mais do que isso, a capacitação interna e contínua dos servidores, técnicos e agentes da Secretaria, para que você, dessa forma, melhore o nível das políticas públicas. E, além disso, cito diversos projetos futuros que estão em andamento ou em implantação e que no futuro serão divulgados, aí, como implantação de moeda ou cartão social, substituindo cestas básicas por consumo local, criação de cozinhas sociais e comunitárias, projeto inverno com ações específicas para os meses mais frios, hortas comunitárias unindo segurança alimentar e geração de renda, levantamento da população imigrante em situação de vulnerabilidade, com busca por financiamento federal específico, valorização do projeto Família Acolhedora, por meio do projeto FADA e campanhas de conscientização. Portanto, a SADS vem nesses primeiros dias demonstrando seu compromisso com quem mais precisa. E apesar dos entraves herdados, da dificuldade, está avançando com dignidade, planejamento e sensibilidade. É um trabalho que muitas vezes não é divulgado, não é feito. Convido vocês a seguirem aí as redes sociais da secretária, a secretária Patrícia, acompanharem as ações do governo. E conforme falei no início, eu relato aqui uma experiência que nós tivemos no nosso gabinete. No dia 29 de janeiro, nós fizemos um ofício, uma indicação à prefeitura, porque estávamos caminhando pelo bairro do Jardim Imperial, quando ali andando, e para atender solicitações de zeladoria. Quando nós nos deparamos com uma residência, num barranco, sem nenhum tipo de mata, de cobertura de vegetação, em que você não precisa ser nenhum técnico para perceber que na próxima chuva aquela casa viria abaixo. E nós vimos um carro ali parado. Nós nos preocupamos, nós fizemos uma indicação e pedimos ao executivo no dia 29 de janeiro que fizesse uma vistoria nessa residência. Eu quero parabenizar toda a agilidade que foi feita, porque em menos de uma semana, toda a ação que foi feita pelo Poder Executivo, descobriu-se que lá, e aqui a gente vai preservar as identidades por uma questão ética, morava uma mulher grávida de 8 meses. Então nós tínhamos 2 vidas ali, correndo sério risco de que numa chuva aquela casa viesse abaixo. Ela não estava em nenhum programa social, em nenhuma medida protetiva. Então, os funcionários do CRAS, os servidores do CRAS foram lá, realizaram a abordagem, incentivaram ela e colocaram ela no benefício do enxoval, porque ela está grávida. E foi orientado para que ela saísse do local. Ela passou a dormir, então, na casa dos pais, saindo do imóvel, e hoje ela já deu à luz, está inscrita em diversos outros programas sociais, e tem sido acompanhada e monitorada. E por que fica esse recado? Muita gente pensa que a assistência social é só uma questão de você dar uma cesta básica. Mas uma assistência social que vai de ponta a ponta, que vai e humaniza e entende a questão das pessoas. Se não tivesse sido feito nada, aquela casa poderia ter vindo abaixo, porque aquela casa foi condenada, e a gente perderia 2 vidas. Então, de uma forma até emotiva, né? E falo que valeu por todo o nosso mandato, que se nós conseguimos salvar 2 vidas ali, por uma indicação, por algo que nós vimos, mas parabenizar aqui a toda a ação da Secretaria, que foi proativa em menos de uma semana, já sabia quem era, já identificou a pessoa,
já orientou a pessoa, colocou a pessoa em programas sociais, em locais seguros. Então, fica aqui toda a nossa gratidão, mostrando que a assistência social é muito mais, e tem muito ainda por ser feito, e por isso fica toda a nossa gratidão aqui, congratulações a toda a Secretaria de Assistência do Desenvolvimento Social. Muito obrigado, senhor presidente.